Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Terminando, então, o livro do céu, volume 4. Os trechos 483 e 484 finaliza o volume 4. 12 de março de 1903, Lamentos, Jesus fala da sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me em meu estado habitual, via-me sozinha e abandonada. Então, depois de ter esperado muito, se fez ver em meu interior e eu lhe disse: Doce vida minha, como me deixaste sozinha? Quando tu me puseste nesse estado, tudo foi união e tudo o que combinamos juntos, e com doce força me atraístes toda a ti. Oh, como se mudou a cena! Não só me abandonaste, não só não me fazes nenhuma força para ter-me naquele estado, senão que estou obrigada a fazer-te uma contínua força para não sair deste estado, e este forçar-te é para mim um contínuo morrer. E ele me disse: Minha filha, o mesmo aconteceu quando no consistório da Sacrossanta Trindade decretou o mistério da encarnação para salvar o gênero humano, e eu, unido com sua vontade, aceitei e me ofereci vítima pelo homem. Tudo foi união entre as três divinas pessoas e tudo foi planejado juntos. Mas quando me pus à obra, chegou um momento, especialmente quando me encontrei no ambiente das penas, dos opróbrios, carregado de todas as maldades das criaturas, que também fiquei só e abandonado por todos, até pelo meu amado Pai. E não só isto, senão que assim, carregado de todas as penas como estava, devia forçar o Onipotente a aceitar e que me fizeste continuar meu sacrifício pela salvação de todo o gênero humano, do presente, passado, futuro. E isso eu consegui. O sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo, embora esforço todo de amor. E você quer saber onde e como? No sacramento da Eucaristia. Nele, o sacrifício continua, é perpétuo. É a força que faço ao meu Pai, para que use misericórdia com as criaturas e com as almas para obter o seu amor. E encontro-me em contínuo contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor. Então não estás contente por eu te fazer partícipe nos períodos da minha própria vida? Que lindo, hein? Nossa, que lindo isso. Então ela está se sentindo sozinha, abandonada, sofrendo, tal, e fazendo força ali para continuar nesse estado, né? Forçando Jesus a permanecer com ela ali, né? É muito incrível, né? E antes era tranquilo, era tudo bem, mas aí depois que ela, né, começou, aconteceu desse abandono. E aí ele fala que exatamente aconteceu o mesmo com ele. Ele também estava numa união com as três divinas pessoas o tempo todo, né? E depois eles também o abandonaram no momento em que mais estava precisando ali, foi mais difícil. E ele, né, ela tá repetindo de uma certa forma a mesma vida dele. Então é muito incrível, gente. Incrível isso, muito legal. No outro trecho é o 484, 18 de março de 1903. Jesus diz que quem faz o seu querer escolhe o melhor. Esta manhã, tendo me perguntado o confessor se sentiu o desejo de sofrer, eu lhe respondi: sim, mas me sentia mais tranquila, gozava mais paz e contentamento quando não queria outra coisa senão o que quer Deus. Por isso queria deter-me. Depois, vindo, o bendito Jesus me disse: Minha filha, tu escolheste o melhor, porque quem está sempre em minha vontade me ata em modo de fazer sair de mim uma contínua virtude para tê-la em contínua atitude para comigo. Tanto que ela forma o meu alimento e eu o dela. Ao contrário, ainda que a alma fizesse coisas grandes, santas e boas, como não é virtude que tenha saído de mim, não poderá ser para mim alimento saboroso, porque não as reconheço como obras de minha vontade. Deu graças. Então é importante, né, a gente entender isso, que a única coisa mais importante é a vontade divina, muito importante, né? Então o confessor sentia o desejo, né, de sofrer, mas me sentia mais tranquila. Peraí. Esta manhã, tendo me perguntado o confessor se eu sentia o desejo de sofrer, e eu lhe respondi sim, mas me sentia mais tranquila,
e gozo mais da paz e contentamento quando não quero outra coisa senão o que Deus quer. Por isso, queria deter-me. Depois, havendo, né, Jesus veio. Então, ele achou, o padre achou que ela gostaria de sofrer. Mas ela não quer sofrer, ela quer só a vontade de Deus, é o que Deus quer. E Jesus fica contente com ela por causa dessa resposta, né? Tu escolheste o melhor, que é a minha vontade, né? Porque quem está sempre em minha vontade me ata em modo de fazer sair de mim uma contínua virtude para tê-la em contínua atitude para comigo. Eu entendo isso, né? Porque nós aqui que vivemos na vontade divina, nós que queremos viver, eu mesmo, posso falar de mim só, né? Porque eu não posso falar pelos outros. Mas falando de mim, eu sinto isso, sabe? Que por eu querer o tempo todo só fazer a vontade de Deus, eu sinto a presença de Deus muito forte, a presença de Jesus muito forte. Essa contínua virtude de tê-lo, né, comigo, e eu também com ele, nessa contínua virtude para com ele, isso é verdade. No dia a dia, por mais distrações que aconteçam, eu não consigo tirar os olhos de Jesus. Não consigo tirar os olhos dele. O tempo todo eu estou olhando para ele, conversando com ele, me voltando o coração para ele. Então é verdade mesmo isso aqui. Então a coisa que é mais importante é a vontade divina. O resto é resto. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, é para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Lamento, Jesus fala da sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me em meu estado habitual, via-me sozinha e abandonada. Então, depois de ter esperado muito, se fez ver em meu interior, e eu lhe disse: Doce vida minha, como me deixaste sozinha? Quando tu me pusestes nesse estado, tudo foi união, e tudo que combinamos juntos, e com doce força me atraístes toda para ti. Oh, como se mudou a cena! Não só me abandonastes, não só me fazes nenhuma força para ter-me naquele estado, senão que estou obrigada a fazer-te uma contínua força para não sair desse estado, e esse forçar-te é para mim um contínuo morrer. E ele me disse: Minha filha, o mesmo aconteceu quando no consistório da Sacrosanta Trindade decretou o mistério da encarnação para salvar o gênero humano. E eu, unido com a sua vontade, aceitei e me ofereci vítima pelo homem. Tudo foi união entre as três divinas pessoas e tudo foi planejado juntos. Mas quando me pus à obra, chegou um momento, especialmente quando me encontrei no ambiente das penas, dos opróbrios, carregando de todas as maldades das criaturas, carregado de todas as maldades das criaturas, que fiquei só e abandonado por todos, até por meu Pai amado. E não só isso, senão que assim, carregado de todas as penas como estava, devia forçar o onipotente a aceitar, e que me fizesse continuar meu sacrifício pela salvação de todo o gênero humano, presente, passado e futuro. E isso eu consegui. O sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo, embora esforço todo de amor. E você quer saber onde e como? No sacramento da Eucaristia. Dele o sacrifício é contínuo, perpétuo. É a força que faça ao Pai para que use de misericórdia com as criaturas e com as almas para obter o seu amor, encontrando-me contínuo contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor. Então, não estás contente que eu te fazer participar nos períodos de minha própria vida? Então, é muito grande, né? Que Jesus vincula, né, a vida da Luísa à vida dele, né? Todas as penas que ela sofre tem a ver com as penas dele, né? Tanto que ele fala para ela, ó, estado seu na cama, tem a ver comigo também no sacrário, você sendo prisioneira aí, tem a ver comigo também na Eucaristia, né? Então, assim, é muito lindo, né? E Jesus, ele vincular a nossa vida, né, a vida dele, porque também nas situações que nós passamos, sempre vai ter uma resposta. Se a gente for conversar com Jesus e for meditar, sempre a gente vai ver que é a vida dele, né? Sempre vai ver que tem a ver com a vida dele, que ele está fazendo a gente participar dessa vida dele que ele está vivendo em nós, né? Então, humilhações, desprezos, sofrimentos, uma situação que você se sente de mãos amarradas, Jesus vai falar assim, eu também quantas vezes fico de mãos amarradas com as criaturas, quantas vezes, né? Uma situação que você sofreu desprezo, Jesus vai falar, isso também me desprezam muito, né? Então, assim, sempre tem a ver com a vida de Jesus, a nossa vida também, né? Estar esse sacrifício também, né? Então, é muito grande
esse mistério, né, de Deus também, dele unir também a nossa vida, a vida dele, né? E na vida dele a gente encontra as respostas para nossa vida. É muito interessante isso, né? Porque é uma vida à parte, sabe? Que Jesus fala assim: seus problemas é seus. Os meus são meus, os seus é seus. Cada um com seus problemas. Não é assim. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com a vida dele, né? Ele fez de uma forma que a gente pudesse encontrar nele a nossa vida, porque nós vivemos a vida que ele nos deu, que ele viveu para cada um de nós. Então é muito grande, não é uma vida à parte, nossa, solitária, sozinha, individual, com as nossas questões, que não tem nada a ver com a questão do outro, não. Tem tudo a ver com Jesus, a nossa vida. E não é uma questão de tentar fazer isso, imaginando isso, forçar isso. É real. Não é fantasiosa quando você compara a sua vida com a de Jesus. Não, não é uma fantasia, não é que você está com vontade de se parecer com Jesus e faz essa força, não. Realmente, não é uma mentira que você está dizendo para si mesmo, não. Realmente a nossa vida tem a ver com a vida de Jesus. Pode olhar à sua volta. Tem a ver com a vida dele, sim, né? Então é muito grande isso, mas a alma que enxerga isso é que está unida a ele, é que quer isso, é que está unida a ele, né? É que considera a vida dele, é que conhece a vida dele, né? É que se funde com ele, né? Que consegue ter essa vida junta, né? As outras pessoas vivem como se estivessem isoladas, né? Jesus para lá e elas para cá. Então elas não fazem essa busca, essa releitura da vida delas em Jesus, esse ressignificar a vida delas em Jesus. Porque elas acham que Jesus é um, elas são outro. Não tem nada a ver um com o outro. A vida de Jesus dá com a vida delas. Então elas não conseguem se encontrar nele a resposta, né? Então elas vão buscar em outras coisas, né? A resposta para aquilo que aconteceu com elas é coincidência, né? É azar, sou muito azarada. Mas sempre tem algo que Deus está fazendo, sabe? Sempre tem, não é uma vida à parte que escapa dos olhos de Deus, né? Deus ele está em tudo isso, né? Fazendo alguma coisa, te purificando, te comunicando alguma coisa, te ensinando, te instruindo, enfim, tá fazendo muitas coisas. Porque quando chegar lá, você tem que ter parte com Jesus. Se não tiver parte com Jesus, você não entra no céu, você não tem salvação. Entendeu? Então ele ligou todos nós a ele de uma forma muito poderosa. Para você ter vida com ele. Se você não tiver nada com Jesus, você vai conversar com ele o que no céu? Você vai sentir que ele é um estranho, você vai se sentir envergonhado. Nossa, olha esse homem que se sacrificou tanto, que passou por tanta coisa e eu não fiz nada. Eu não passei por nada. Você não vai ter nem o que conversar com alguém, né? Porque você tem para conversar com alguém que você entende a dor dele, né? Aí você consegue se comunicar com aquela pessoa, porque vocês dois têm algum assunto que liga vocês, né? Então nós temos isso que liga Jesus. Nenhuma pessoa na Terra. Todas Jesus vai ter uma resposta para dar para elas. E vai sempre ensinar de acordo com a vida dele, porque ele é o molde, ele é o modelo de como nós devemos viver, né? Então é muito grande isso, né? Então é muito bonito a alma ter consciência de que a vida dela é de Jesus, é repetição, e que Jesus está vivendo através dela e ligando os acontecimentos da vida dela, a acontecimentos da vida dele. Olha, eu também fiquei abandonado. Eu também fiquei sob uma prensa. Eu também senti, eu sei o que é ficar de mãos amarradas. Eu sei o que é sentir essa solidão que você está sentindo. Eu parecia que está abandonado até pelo pai. Você parece que está, mas você não está, senão você não daria conta. Mas Jesus ficou mesmo. Nós não ficamos nunca abandonados, porque a gente não dá conta. Ele ficou para que, ele falou isso para Valtorta. Ele foi o único que realmente sentiu o abandono verdadeiro do pai, né? Para que a gente não tivesse que passar por isso. Então a alma pode sentir uma noite escura, ela pode sentir mas ela aguentar aquela noite escura já é sinal de que Jesus está com ela, senão ela não ia aguentar. Ela ia perecer. A gente não aguenta passar por nada se não tiver Jesus sofrendo em nós. A gente não consegue sofrer nada se não tiver o próprio Jesus sofrendo em nós. Então isso é sinal de que nós não somos abandonados nunca. Mas Jesus sofreu um abandono verdadeiro. Entendeu? Para que nós não sintamos isso. Ele fala isso para Valtorta, né? Então, aí Jesus vai explicar para ela por que ela tá vivendo isso. Olha, filha, o mesmo aconteceu comigo. Então, se você for conversar com Jesus, ele vai falar, o mesmo aconteceu comigo também. Olha só, lá na Trindade, nós decretamos juntos, né, a encarnação, que eu viria, né, eu falei, eu vou. Foi uma decisão que nós tomamos em conjunto. Então, não é assim, o pai concorda, o filho está com dúvida e o Espírito Santo discorda. Não existe isso. Até a Lenira comentou, né, que nós temos que andar na mesma unidade da Trindade, porque lá não tem discordância entre eles. O que um está olhando, todos estão olhando. Se todos estão olhando para o mistério da encarnação, todos estão olhando, entendeu? Todos estão olhando e colocando
atenção no mistério da encarnação. Todos estão olhando para o mesmo lado. E todos estão de acordo. Não tem isso. Aí eu concordo, o outro aí eu mudar. Eu acho que deveria ser diferente. Não. Todos estão concordando, né? Todos estão juntos em sintonia, unidade. E todos estão olhando para aquele ponto ali, né? E aí Jesus se oferece para vir, né? Ele para vir, para se encarnar e vir. E aí ele fala do momento especial da vida dele que descarregou tudo sobre ele. Então ele tá falando do momento do auge ali da paixão. E ele tá falando que estava carregado de todas as maldades das criaturas, que é o que foi falado no congresso. Jesus realmente estava carregado de todas as maldades. A justiça caiu matando em cima de Jesus. Ele mereceu as penas de um condenado. Por isso que ele ficou como se tivesse abandonado por todos e pelo Pai. Que ele foi repugnante mesmo aos olhos, né, do próprio Pai, porque ele estava carregado de todas as maldades das criaturas. Entende? Ele realmente tomou sobre si, não é uma fantasia, ele tomou sobre si, a justiça caiu matando em cima dele, e ele sofreu as penas de um condenado no inferno. Entendeu? Que fiquei só e abandonado por todos, até por meu pai amado. Então até Deus não conseguiu olhar para ele, de tão horrível que estava. E foi repugnante até os olhos do Pai. Olha que coisa tão forte. E não só isso, senão que assim, carregado de todas as penas como eu estava. Então que eu olhava para Jesus parecia só pecado, 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 que estava absorvendo tudo. Não é que estava pecando, mas ele estava tomando sobre si, porque ele foi nosso advogado, entende? Que pegou a dívida. Então ele estava cheio dessa dívida, ele estava cheio de todo esse mal. Não que ele era mal, entende? Mas ele tomou sobre si os nossos males mesmo. Então que eu olhava para ele, nem o pai aguentava olhar para ele, de tão horrível que ele estava, de tão repugnante que ele estava. E ele devia fazer uma força para o pai aceitar tudo, o sacrifício pela salvação do gênero humano. Meu Deus do céu, isso é muito forte, né? Um esforço muito grande. Mesmo sentindo esse desprezo do próprio pai, ele teve que, pai, aceita meu sacrifício. Mesmo parecendo que o senhor não está vendo, mesmo parecendo que o senhor também está me desprezando. Entende? Que ele poderia pensar assim, né? Ih, eu tô condenado. Nem o pai olha mais para mim. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô cheio das penas que até o pai desviou o olhar de mim e me abandonou. E mesmo ele não tendo nenhuma garantia, vamos dizer assim, como se não tivesse nenhuma garantia, não tivesse nem olhado do pai, como se estivesse numa privação total, mesmo assim devia continuar se esforçando e fazendo a missão dele, mesmo ele não tendo nada sensível, nada que pudesse parecer que confirmar para ele que estava tudo bem, porque naquela hora parecia que estava tudo mal pro lado dele. Entende? Aí a Luísa fala também, Jesus me abandonou, acabou, não era como antes, né? Parecia que estava tudo mal pro lado dela também, né? E ela tinha que fazer uma força que mesmo não tendo nenhuma segurança nem da parte de Jesus, ela tinha que continuar. Mesmo parecia que Jesus estava escondido. A mesma coisa, né? O pai. Ele precisava continuar a missão dele, mesmo que ele perdesse todas as consolos. Não tinha nenhum consolo, Jesus não tinha. Nem a mãe dele podia estar com ele ali. Ela estava unida a ele. Mas não podia estar ali mesmo. Ele tinha que sentir um abandono total. Total. Uma saudade da mãe, mas não poder estar com ela. Uma dor, um abandono total, né? E o sacrifício ainda dura. Aí vai falar que esse é o maior sacrifício para a salvação de todo o gênero humano que eu fiz. E isso eu consegui. E ainda ele diz que esse sacrifício não parou. Ele continua esse esforço. Então foi uma força, vamos dizer assim, uma violência de amor à Eucaristia. Ele está falando que foi um esforço que ele fez, embora o esforço todo de amor. É um esforço no sentido, é pesado para mim, se eu pudesse eu não faria. Né? Não, é um esforço de amor. O amor dele é tão grande que faz. É a paixão de Jesus, né? À toa que fala paixão, é uma paixão poderosíssima de Jesus que faz ele continuar na Eucaristia. E lá o sacrifício é contínuo e é a força que faz ao Pai também para ter a misericórdia com as criaturas. Então, o mesmo ser humano pecando e tudo, Jesus está na Eucaristia fazendo esse movimento, né? Pai, tem misericórdia, olha o meu sacrifício aqui, Pai. Não esqueça que eu estou aqui na Eucaristia ainda para garantir essa terra tá girando, né? Então, esse esforço. Então, olha o estado de Jesus na Eucaristia.
contínuo contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor. Então Jesus colocou a Luísa para ser essa Eucaristia, agora sofrendo a mesma coisa. Então nós também vamos ser ligados a essa vida, né? Porque agora nós somos essas hostes vivas, né? E nós vamos ser ligados a essa realidade. Então isso é muito grande, né? É muito grande esse mistério de Jesus nesse trecho, meu Deus. Muito forte. Vou pegar o outro aqui. Jesus diz que quem faz o seu querer escolhe o melhor. Esta manhã, tendo me perguntado o confessor se sentia o desejo de sofrer, eu lhe respondi, sim, mas me sentia mais tranquila, gozava mais paz e contente quando não queria outra coisa senão o que Deus quer. Oi, amor. O que Deus quer. Por isso queria deter-me. Depois, havendo vindo o bendito Jesus, me disse, minha filha, tu escolhestes o melhor, porque quem está sempre à minha vontade me ata em modo de fazer sair de mim uma contínua virtude para tê-la em contínua atitude para comigo, tanto que ela forma o meu alimento e eu o dela. Ao contrário, ainda que a alma fizesse coisas grandes, santas e boas, como não há virtude que tenha saído de mim, não poderá ser para mim alimento saboroso, porque não as reconheço como obras minhas. Então quando a alma, né, faz questão de só um minutinho. Estrelinha. Quando a alma faz questão de fazer tudo, ela só considera a vontade de Deus, né? Em tudo, Deus pode se alimentar de todos os atos dela, de toda a vida dela. E que não se trata de fazer grandes coisas, como ele está falando, mas é a união com ele que importa. Não adianta nada a pessoa fazer grandes coisas, como ele está falando aqui, ainda que grandes, santas e boas até, virtuosas, grandes obras, né? E sabe, grandes coisas assim, benfeitorias, né? Coisas assim, em favor do próximo até, coisas muito bonitas, assim, que merece elogios e tudo. Mas se não está unido a Jesus, se não vem, não parte da vontade dele, né? Se tem ali interesses humanos da pessoa, coisas assim, para ele não é um alimento para ele, não pode tomar e ele se alimentar do ato daquela pessoa, ele não reconhece como obra dele, entende? Então, se não está unida à vontade de Deus, não é por causa de Deus que a pessoa está fazendo, por amor a Deus, porque ela sabe exatamente que essa é a vontade de Deus e ela só considera a vontade de Deus, não adianta, né? Então é muito sério isso, né? Então tem que ser algo puro, de Deus mesmo, né? Tem que ser algo que você está fazendo exatamente porque você só quer a vontade de Deus, né? Então, por exemplo, né, a pessoa está fazendo um serviço comunitário, assim, em prol da comunidade, arrecadando cesta básica para doar para as populações mais pobres, né? Mas aí vamos supor que acontecem uns problemas lá e ela não consiga, né, atender todas as famílias com aquela cesta, né? E Deus só dá para ela a oportunidade de entregar poucas cestas, né? Mas claramente Deus mostra para ela que ela tem que aceitar, que essa é a vontade dele, né? Mas se ela não tem essa comunicação, essa vida com Jesus, essa união com Jesus, ela fica apavorada, ela fica se sentindo culpada, ela fica querendo ser aquela salvadora que tem que entregar cesta para todo mundo e todo mundo tem que ganhar cesta. Então, ela vai e faz uma violência para conseguir mais cesta. Eu vou tirar do meu próprio bolso, eu vou arrumar, eu vou dar um jeito, mas não sei o quê. Mas Deus não pode alimentar daquele ato, porque Deus queria que ela fosse simples e aceitasse naquele dia entregar aquilo que ela tinha para entregar. Mas ela viu aquilo como mal, né? Que não, é pecado, todo mundo tem que ganhar a cesta. E ela fez uma violência que Deus não queria, né? Então Deus não pode se alimentar do ato dela, porque a vontade de Deus era o que ele dispunha para ela fazer e dava a possibilidade dela fazer, mas ela, por uma virtude muito forte, de prudência, de não sei o quê, né? Sentir culpada por, não, mas tem gente que vai ficar sem ser atendida, ela vai e faz essa violência para conseguir mais cesta. Mas aí Deus não pode tomar aquilo como vindo dele, porque o que vinha dele puro era só aquela cesta que ela tinha ali para entregar, né? Era simplesmente ela entregar aquilo ali sem esperar nada, mas ela tem que dizer para ela mesma, eu entreguei tudo, ninguém ficou com fome, todos receberam. Então ela que precisa dessa satisfação, ela não está preocupada com a satisfação de Deus,
né, de aceitar, olha, o Senhor cuida, aqueles que eu não pude cuidar, Deus manda outros. Quem disse que eu sou o Salvador? É Deus que cuida dos pobres. Ele falou, vai ter sempre pobre entre vós, né? Então, se ela meditasse, se ela se importasse com a vontade de Deus, ela ia ficar em paz com essa reflexão, né? Ela ia pensar, mas Deus sempre é que cuida dos pobres. Ele fala que sempre terá pobre entre vós. Se ele disse isso, também ele vai ter sempre alguém que vai poder ajudar. Aquilo que eu estou limitado e não posso fazer, Deus faz. Então, se Deus alimenta os passarinhos, ele fala, né? Considere as aves do céu, eu as alimento, eu não farei isso para vocês, homens de pouca fé. Então, ele não vai deixar essas pessoas passar fome, ele vai dar um. E também o sofrimento delas tem um para quê também, se elas passarem fome, tem um para quê também. Então, assim, eu confio em Deus. Se Deus me deixou dar essa cesta, vai ser essa e ponto final, né? Então a pessoa fica em paz com a vontade de Deus e aceita as coisas como Deus dispôs. Agora, a pessoa que não está ligada à vontade de Deus, ela quer fazer pela força dela. E aí dá tudo errado e Deus não pode se alimentar, mesmo que seja coisas santas. Então ela não sente aquela virtude, Deus com ela sente peso, culpa, sempre. Agora a pessoa que tem Deus com ela sente paz em tudo que ela faz, porque ela sabe que é exatamente o que Deus quer dela, né? Então é assim a nossa vida, né? Quando a gente está unido a Deus, a gente sente sempre essa presença dele conosco, nos ajudando. Não sente assim, sem a força, sem a ajuda dele, né? Sem a graça dele. Se a gente está realmente unido à vontade de Deus, como ele está falando aqui, a gente tem essa paz na nossa alma. E a gente sente mesmo essa contínua virtude dele com a gente em tudo, nos ajudando em tudo, constantemente conosco. A gente não vive uma vida assim desligada de Jesus, né? Não é porque a gente fala assim que faz os atos na vontade de Deus, né? E que às vezes faz no automático e tá ali correspondendo à circunstância, mas a gente está em contínua união com Jesus. A gente sente ele junto com a gente, sim, né? Essa presença de Deus, porque se a gente está exatamente onde quer que a gente quer, se a gente está exatamente onde ele quer que a gente esteja, né? Fazendo os atos que ele deseja, unido à vontade dele, a gente sente essa paz, essa alegria, essa força dele, essa virtude dele contínua com a gente. A gente sente sim muito forte essa presença de Jesus. Não tem como negar que a gente sente isso, né? E era diferente quando a gente não estava ligado à vontade de Deus. A gente não sentia dessa forma, né? A gente sentia muita culpa, muito peso, né? Muita ausência mesmo. Parecia que Jesus estava longe, 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 né? Não sentia essa comunicação dele com a gente, nos instruindo, nos dando luz. Às vezes as coisas mais ordinárias da vida, né? Nos lembra de uma coisa para fazer ou outra. A gente sente assim Jesus cuidando de tudo. Lembrando a gente o que é para fazer, dando uma luz para resolver uma coisa, outra. Nossa, em tudo a gente sente a mão dele. Nas coisas mais simples, né? A gente sente assim que a gente não é uma pessoa sozinha mais. A gente sente ele com a gente, né? Uma presença que contínua, né? Todos os dias ali, né? É muito forte isso. Mas antes eu não vivia isso, né? Então eu sentia ele longe, muito longe de mim, né? Então eu só sentia culpa, né? Muita culpa, muita culpa, muita culpa. É muito triste essa vida. Agora é muito o contrário quando a alma está unida à vontade de Deus. Graças a Deus, né? Ai. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então, vamos terminando, né, o volume 4. Glória a Deus, assim, é uma felicidade porque a gente vê quanto a gente estudou, né? Nossa, o volume 4, ele tem muitas páginas mesmo, né? 183 trechos. Eu vejo, assim, como um sinal da divina vontade, sabe? Porque Deus fala aqui no livro do céu que a divina vontade, ela é imutável. Ela e a gente vivendo na divina vontade, vive nessa imutabilidade, que é da divina vontade, que é um atributo de Deus, né? A imutabilidade. A perseverança, porque a vontade divina é assim, a vontade humana não, ela troca, ela paralisa, hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã está fazendo outra, então essa perseverança, essa constância é um sinal claro da vida divina, da divina vontade. Então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, volume 4, 183. Lamentos, Jesus fala da sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me em meu estado habitual, via-me sozinha e abandonada.
Então, depois de ter esperado muito, se fez ver em meu interior, e eu lhe disse: doce vida minha, como me deixaste sozinha? Quando tu me puseste neste estado, tudo foi união, e tudo que combinamos juntos, e com doce força me atraíste toda a ti. Oh, como se mudou a cena! Não só me abandonaste, não só não me fazes nenhuma força para ter-me naquele estado, senão que estou sozinha a fazer-te uma contínua força para não sair deste estado. E este forçar-te é para mim um contínuo morrer. E ele me disse: minha filha, o mesmo aconteceu comigo. Nossa, o mesmo aconteceu comigo. O mesmo aconteceu comigo no consistório da Sacrossanta Trindade, quando no consistório da Sacrossanta Trindade decretou o mistério da encarnação para salvar o gênero humano. E eu, unido com sua vontade, aceitei e me ofereci vítima pelo homem. Tudo foi união entre as divinas pessoas e tudo foi planejado juntos. Mas quando me pus à obra, chegou um momento, especialmente quando me encontrei no ambiente das penas, dos opróbrios, carregado de todas as maldades das criaturas, que fiquei só e abandonado por todos, até por meu amado Pai. E não só isso, senão que assim, carregado de todas as penas como estava, devia forçar o Onipotente a aceitar e que me fizesse continuar meu sacrifício pela salvação de todo o gênero humano, presente, passado e futuro. E isso eu consegui. Nossa, meu Deus. O sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo, embora esforço todo de amor. E você quer saber onde e como? No sacramento da Eucaristia. Nele o sacrifício é contínuo, perpétuo. É a força que faço ao Pai para que use de misericórdia com as criaturas e com as almas para obter o seu amor. E encontro-me em contínuo contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor. Então, não estás contente por eu fazer participar nos períodos da minha própria vida? Nossa, meu Deus. Então, assim, tudo que ela estava sofrendo, ela falou assim, antes a gente fazia planos, fazia tudo junto, aí agora eu estou sofrendo sozinha e abandonada, sofro continuamente, morro continuamente. E aí Jesus fala, mostra para ela que é exatamente a vida dele, né? Tanto a vida dele, o que ele sofreu na vida mortal dele e o que ele sofre na Eucaristia. Tudo que ele sofreu, ela tá sofrendo, né? Morrer continuamente. Nossa, é muito grande isso, né? Então, assim, o que eu fiquei pensando, a gente sempre tem que ter essa consciência, sempre tem que ter essa consciência de que quem está vivendo a gente é Jesus, ele está repetindo a vida dele. Em tudo que acontecer com a gente, em tudo que acontecer, Jesus está em mim, ele que está vivendo em mim. Então, tudo que acontecer é a repetição da vida de Jesus, é Jesus que está em mim, não se separa, é contínuo. Viver na divina vontade, gente, é muito grande isso e a gente não pode esquecer. Tem que viver com essa consciência, sempre não desligar disso. Tudo é a vida divina, é a vida de Jesus que está em mim, eu não posso nunca esquecer disso. Tudo que a gente vive, se eu estou sofrendo qualquer coisa, está acontecendo qualquer coisa. Se a gente olhar para a vida de Jesus, vai ver que ele passou pela mesma coisa e o que está acontecendo é a repetição da vida dele, ele está continuando a vida dele na nossa alma. Nossa, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Fiat. E foi tudo combinado, né? Tudo, como Jesus falou. Foi tudo assim, ele veio, quando ele se encarnou, foi por amor, por livre e espontânea vontade, ele veio. Não, a gente tem que estar assim também, né? Falando sim para Deus, para tudo que acontecer. Se está acontecendo alguma situação de sofrimento na nossa vida, a gente aceitar, né? E falar sim, entender tudo que está acontecendo e aceitar e falar sim, Senhor, eu aceito. Foi tudo combinado, né? O Pai não obrigou Jesus a vir, ele quis vir, foi tudo combinado, foi por amor. Então tudo para se oferecer como vítima pelos homens. Ele se ofereceu, então a gente se oferecer também, não ficar resistindo. A gente disse, e mas assim, como que isso acontece? A gente não falou para Deus, a gente não fala para Ele todo dia, divina vontade, reina na minha vontade. Então, aí quando acontece a situação, que a divina vontade, que acontece alguma situação, é a divina vontade que trouxe essa situação. E a gente fala,
continuar, não tirar o nosso sim, não retirar o nosso sim, porque é muito, assim, não, é muito fácil, né? De manhã a gente acorda e não sabe nada que vai acontecer, não tá acontecendo nada ali, você tá acordando, né? De manhã, tá tudo bem, tomou seu café, saiu de casa. Aí você fala assim, divina vontade, reina na minha vontade, eu quero viver tudo na sua vontade nesse dia. Aí quando acontecem as situações difíceis, você não disse sim, eu quero tudo, Senhor, tudo que o Senhor quiser. Aí a gente continua e não retira o nosso sim, porque quando acontecer alguma coisa, se eu ficar reclamando, se eu ficar murmurando, se eu ficar chorando, se eu ficar revoltada, é como se eu estivesse tirando o meu sim. Não, isso eu não quero viver, isso eu não aceito, isso desse jeito não, é tudo. Então é não tirar os olhos de Jesus nem por um minuto. E sempre estar olhando para Ele e falando sim, sim, Senhor. Fiat, eu não retiro o meu sim. Aparece uma situação cabulosa para resolver. Amém, Fiat. Fiat, dói. Fiat, amém, Fiat. Tá doendo, tá difícil, Fiat. Não vou retirar o meu sim. Por amor a Ti, Senhor, eu quero viver essa situação. Eu ofereço tudo, vou viver tudo na Sua vontade. Tudo que me acontecer. Amém. Aí no volume 4, 184. Jesus disse que quem faz o seu querer escolhe o melhor. Esta manhã, tendo me perguntado o confessor se sentia o desejo de sofrer, eu lhe respondi, sim, mas me sentia mais tranquila, gozava mais paz e contente quando não queria outra coisa senão o que quer Deus. Por isso, queria deter-me. Depois, havendo vindo o bendito Jesus, me disse, minha filha, tu escolheste o melhor. Então, a gente tem que escolher, eu quero sofrer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, Jesus, o que o Senhor quer. É o melhor. Não é assim, a santidade seria se eu escolher sempre sofrer. Não, a santidade e o melhor é escolher sempre o que Deus quer. Se Deus quer que eu sofra, eu sofro. Se Deus quer que eu vou me divertir, eu vou me divertir. Eu tenho criança pequena. Então, assim, eu brinco com eles, eu saio com eles para trocar figurinha no shopping. Tem hora que é para fazer isso. Tem hora que é para sofrer. Tem hora que é para me divertir trocando figurinha com meus filhos. Colando figurinha no álbum. E sempre que a gente olhar para a vida de Jesus, vai ter ali uma confirmação. Eu sempre lembro de Jesus falando na Val Torta. Brincar com a criança também é caridade. Tinha um menininho, o Marzian, que eles pegaram ele para... Ele foi adotado, né? Jesus levou ele, acho que para Joana, para adotar. Não lembro exatamente se foi para Joana. Ele era pequeno, criança. E aí um dia ele queria brincar, de correr para ir ver o camelo. Acho que era para ver um camelo. E aí ele chamou os apóstolos e ninguém quis ir. Aí Jesus foi brincar com o menino. E ele falou com os apóstolos que brincar com a criança também era um ato de amor, de caridade. Então assim, eu sempre lembro quando eu estou brincando com meus filhos. Lembro do que Jesus falou. E eu fico assim, amém, filho. É para brincar, é para na hora que estou com eles, né? É para ficar com eles, é para estar ali, né? Então, assim, não é assim, a santidade na divina vontade não é a gente pedir, eu quero sofrer, eu quero só rezar, eu quero só isso, eu quero só aquilo. Não, eu quero o que Deus quer, na hora que Ele quer. O que Ele quer, eu quero o que Ele quer. Aí Jesus perguntou, minha filha, tu escolheste, Jesus falou, minha filha, tu escolheste o melhor. Porque quem está sempre em minha vontade, me ata em modo de fazer sair de mim uma contínua virtude, para tê-la em contínua atitude para comigo. Tanto que ela forma o meu alimento e eu dela. Ao contrário, ainda que a alma fizesse coisas grandes, santas e boas, como não é virtude que tenha saído de mim, não poderá ser para mim alimento saboroso, porque não as reconheço como obras de minha vontade. A gente sente realmente, eu também sinto, como a Aline estava falando, eu também sinto, quem está sempre em minha vontade me ata em modo de fazer sair de mim uma virtude contínua, para tê-la em contínua atitude comigo. A gente está sempre com Deus, sempre, eu nunca tiro os olhos de Jesus, mesmo como a Aline falou, mesmo a gente está distraída, trabalhando, conversando com as pessoas. Às vezes eu estou conversando com a pessoa, conversando às vezes com o meu chefe, estou conversando com o meu chefe e ele está falando um monte de coisa e eu estou lá. Esses dias mesmo, né, eu contei que ele estava, eu fui falar para ele uma decisão que eu tinha tomado e ele falou que não era a melhor decisão. E aí eu lembrei do que Jesus falou pra gente ouvir, né, e obedecer as pessoas que estão como líderes, né, como esposo, como chefe. Não é aquela obediência cega à santidade das virtudes, mas obedecer, porque aquela ali, a pessoa tá,
eu estou numa situação que eu devo obediência pela hierarquia aqui na empresa, e ele fala uma coisa, e eu posso até colocar meu ponto de vista, mas eu fiz exatamente como ele estava falando para fazer. E na hora que eu estava meio assim querendo, né, discordar e colocar meu ponto de vista, aí eu olho para Jesus e falo: sim, Senhor, eu vou fazer conforme o Senhor está falando, conforme meu chefe está falando, porque essa é a sua vontade, amém, fiat. Então assim, você mesmo está conversando com a pessoa no trabalho, eu não tiro os olhos de Jesus, você está sempre em atitude para com ele e alimentando ele, porque você está fazendo tudo por amor a ele. O alimento de Jesus é a divina vontade. A gente está sempre em atitude, fazendo. Ele quer uma coisa e você sempre quer o que ele quer, você está alimentando ele. Os desejos dele, a vontade dele, porque você sempre quer o que ele quer. Ele está sendo alimentado continuamente pela alma, porque eu só quero o que ele quer, tudo o que acontece. Então você está sempre em atitude. Eu sinto muito forte mesmo o tempo todo a presença de Deus. E ele fala, né, no livro do céu, que para viver na divina vontade, não tem como o doador dessa vontade não estar com você o tempo todo, que você vai viver com a vontade dele. Como você vai viver com a vontade dele sem ele estar na sua alma? Porque a vontade é dele. Ele explica isso. A vontade é dele. Entenderam? A vontade que a gente vive é a dele, é a divina, é a de Deus. Então como que eu vou viver na vontade de Deus, com a vontade dele sem ele? Ele e a vontade dele. Não tem como separar. Não tem como separar. Então não tem como separar ele da alma que quer viver na divina vontade, que vive. Porque é ele mesmo o doador dessa vontade. Então ele vai estar sempre, continuamente na nossa alma. Se ele não estiver, não tem como eu viver na vontade dele. Não tem como. A gente sente realmente, eu sinto muito, assim, a gente tá sempre em atitude de ver Jesus, de ouvir Jesus, de falar com Jesus, o coração sempre voltado para ele. Que seja em pensamento, que seja o coração, que seja só mental, assim, que seja a consciência, mas sempre tá ali conectado com Jesus. Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós, amém.